Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre o sistema do socialismo de mercado na China e tentar entender a diferença que há entre ele e outros sistemas que a gente já conhece. Então, a primeira coisa é que até os anos 70, o sistema do socialismo na China era inspirado no sistema soviético, era todo estatizado. A China vai seguir o mesmo modelo até porque os dois países tinham uma aliança, né, desde 49, quando teve a Revolução Comunista na China. Então, a União Soviética ajudou a China até ali o fim dos anos 50 e início dos 60, mas os dois países vão acabar se distanciando porque eles vão ter um rompimento. Pessoal, o Mao Tse-tung, que era o grande líder da China, vai morrer nos anos 70. E aí nós teremos mudanças aí no Partido Comunista, com o Deng Xiaoping assumindo o poder depois de algumas disputas internas. É o Deng Xiaoping, pessoal, que vai instalar o socialismo de mercado na China. É ele que vai nessa direção. Então, o que vai acontecer? Ele vai incentivar as empresas estrangeiras a se instalarem no país, elas terão alguns benefícios de não pagar alguns tributos, por exemplo, mas o que acontece? Qual era a estratégia? A estratégia, pessoal, era fazer com que as empresas estrangeiras repassassem todo o grau tecnológico que elas tinham alcançado para as empresas chinesas, né? Então sempre ia acontecer ali as fundações de joint ventures, né? Que eram empresas mistas, né? Empresas da China junto com empresas estrangeiras. Dessa forma, então, pessoal, né? A China ia ter acesso a essa tecnologia estrangeira. Mas, enfim, o que é o socialismo de mercado, afinal de contas? O que acontece, então, pessoal, é que no sistema do socialismo de mercado, o Estado ainda continua tendo a alavanca da política na sociedade, ou seja, é o Partido Comunista que vai controlar a política na sociedade, porém, ele vai ter a presença do mercado, né? Isso que vai ocorrer. Por ter, pessoal, ainda o Partido Comunista como principal força de comando na sociedade, representando ali o sistema socialista ainda, a China vai ter como objetivo primordial fazer o desenvolvimento social acontecer, né? Que é característico do socialismo, porém convivendo com o mercado. Mas aí qual é a diferença disso em relação a um sistema capitalista? Porque no sistema capitalista nós também temos o Estado, né? Então qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que no capitalismo, quem acaba comandando a política do país é a classe burguesa, ou seja, a classe empresarial, né? Então ela vai ali direcionar todo o sistema, no fundo, para satisfazer os interesses ali, seja ela uma burguesia financeira, seja ela industrial, né, seja uma burguesia que vive aí dos lucros das atividades agrárias, né. No sistema capitalista, a classe dos burgueses, ela é dominante, né. Então, ela determina aí as alavancas do Estado, né. A direção que o desenvolvimento do país vai ter é determinada pela burguesia. No caso da China, pessoal, por ser um socialismo de mercado, né, mesmo com a presença do mercado, o mercado não detém aí o poder na China, né? Quem detém o poder na China ainda é o Partido Comunista. Então essa é uma diferença. Porém, pessoal, né, na vida comum, na vida cotidiana, os dois sistemas são muito parecidos, né? Então as pessoas vão trabalhar nas empresas, elas recebem salário, né, como numa nação capitalista, né? Então não tem muita diferença aí na vida cotidiana. A diferença está mais, pessoal, na parte aí da superestrutura, né? Daquilo que no marxismo se chama de superestrutura, porque é a questão ali do Estado, da política, que vai determinar a diferença em relação a um capitalismo, por exemplo. Foi por meio desse sistema, pessoal, que a China conseguiu tirar 400 milhões de pessoas da pobreza extrema, né, desde os anos 70. Então, um feito que é notável. Porém, pessoal, há dois autores que fazem críticas, né? São o Gabriele e o Schettino, vou colocar a referência depois, porque, na visão deles, a China poderia fazer muito mais com o sistema que tem na mão. Então, algumas críticas que eles vão fazer, pessoal, por exemplo, é em relação ao próprio sistema social que a China tem. Então, por exemplo, sistema de saúde. Então, eles vão fazer críticas por quê? Porque, pessoal, a China, ela, segundo eles, acabou piorando o seu sistema de saúde aí desde os anos 70. Por quê? Porque nos anos 70, até ali, você tinha a saúde e também a educação sendo centralizada nas vilas. As vilas ali que existiam na época do Mao Tse Tung, elas eram responsáveis por um sistema que era conhecido como exemplar. Porém, o que vai acontecer é que desde os anos 70, com as reformas que foram acontecendo, a saúde ela foi se privatizando de certa forma. E aí o Estado, ainda mantendo aí o controle sobre a política do país, faz aí uma política mais centralizada, né, de assistência à saúde, porém sem aquela presença da saúde nas vilas, né? O que acontece? Segundo o Schettino e o Gabriele, a China poderia avançar muito mais na questão da saúde, né, porque
detém aí a alavanca do controle na sociedade ainda, né, o controle político. Outra crítica que eles vão fazer também é que a China poderia ter muito mais avanços na questão do meio ambiente, né, também utilizando essas alavancas de controle que ela ainda detém. Eles vão destacar, pessoal, que a China tem potencialidades enormes com o socialismo de mercado. Então, por exemplo, utilizar muito mais o excedente que há aí gerado no país pela burguesia existente, né? Mas é isso, eles vão dizer aí que precisa ser avançado mais, né? Que a China precisaria fazer mais nesse sentido de deter aí esse excedente econômico, né? A China, pessoal, é importante lembrar que tem lá 95 conglomerados estatais, né? Que tem um papel importantíssimo na promoção do desenvolvimento, né? Então, eles acabam até mesmo influenciando as empresas privadas, que apesar de ser maioria no país, elas não são as responsáveis pela estratégia de longo prazo, né? A estratégia de longo prazo ainda está nas mãos do Estado, né? Então, por isso que o Estado ainda é muito forte na China, né? Porque ele tem essa capacidade, através desses conglomerados estatais, de induzir o desenvolvimento, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.